Então, boa noite. Já nos conhecem, Lucas, Vitor. Vamos falar sobre simulação Anafaz Simulite mais uma vez. Então, o que a gente vai ver? Vamos ter uma introdução explicando o que a gente vai, quais exercícios a gente vai calcular. Vamos falar um pouco sobre Anafaz Simulite. Vamos mostrar um desenvolvimento teórico rápido, um cálculo analítico. Fazer simulações Anafaz Simulite. Comparar os resultados, os erros, e fazermos uma conclusão do que nós aprendemos desse trabalho. Então, vamos falar um pouco da introdução. Então, o objetivo desse trabalho foi proposto a gente fazer o exercício 12.1 e 12.4 desse livro aqui, ó, Elementos de Análise de Sistemas Elétricos de Potência. Nós vamos utilizar 3 métodos para calcular: o analítico, simulação Anafaz e pelo Simulite. Aí a gente vai comparar para ver se está tudo batendo certinho. Vamos para a introdução. Então, a introdução de um exercício é esse daqui. 2 máquinas, 2 transformadores, um ligado em delta estrela alterado, um em estrela delta tênis. E o primeiro exercício pede para a gente fazer as sequências positiva, negativa e zero desse circuito. Já o segundo pede para a gente calcular o curto na barra 4, curto bifásico terra na barra 4. Eu e o Vitor, a gente fez um pouco mais. A gente fez a sequência positiva, negativa e zero, e também calculamos todos os curtos. Curto monofásico, bifásico, bifásico terra e trifásico. Pode ir para o próximo. A gente também utilizou os softwares Anafaz e Simulite. Então, quem é o Anafaz? O Anafaz é um programa para a solução de faltas em sistemas de grande porte. Ele foi produzido pelo CEPEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Aqui estão as 3 coisas que o Anafaz pode fazer para nós. E o que a gente vai focar é esse daqui, ó. Realizar a análise de curto-circuito em barras e pontos intermediários do sistema. Vou falar agora um pouco no Simulite. O Simulite, ele também é um software de simulação. Ele tem o objetivo de avaliar o desempenho de energia de sistemas de grandes portes também. E o objetivo é analisar o desempenho de energia dele. E ele é criado pelo COP-UERJ, a Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da UFRJ. E aqui são as coisas que ele é capaz de fazer. Dando foco no que a gente vai fazer. Ó. Resolver problemas do circuito estático. Pode ser. Então, aqui está a resolução analítica, primeiramente do exercício 12.1. Então, aqui a gente fez a sequência positiva, negativa e zero. Sequência positiva, fonte e todas as impedâncias são mantidas no circuito. A negativa, a gente repete a positiva e tira as fontes. A sequência zero, a gente tem que ficar de olho nos transformadores. Ele repete a negativa, mas a gente fica de olho no transformador. Aqui é uma ligação delta, estrela, aterrado. Então, aqui é a Terra e aqui fica parado aqui. E aqui acontece uma ligação delta, estrela, sem estar aterrado. Então, não tem aterramento aqui. Então, a sequência zero fica dessa forma. Então, que a gente vai desconsiderar praticamente toda essa parte em qualquer cálculo que envolva a sequência zero. Então, esse foi o exercício 12.1. Aqui foi quando a gente foi calcular a falta monofásica. Na falta monofásica, como nossos amigos já falaram, a gente soma sequência positiva, sequência negativa, sequência zero, põe todo mundo em série. Soma todas as impedâncias, a gente encontra a impedância total. Para encontrar a corrente de curto-circuito, tensão por impedância. Tensão PU dividido pela impedância total deu o valor de 2,13 PU. Aí, para a gente converter, a gente multiplica pelo valor de base da corrente de base e obtém o valor aqui, ó, 18,43 kA. Então, esse foi o valor que a gente encontrou para a falta monofásica. Vamos falar agora um pouquinho, para a gente falar da falta bifásica. Na falta bifásica, a gente considera, a gente esquece sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Essa é a impedância total. A corrente de curto-circuito é a tensão, multiplicada por raiz de 3, dividido pela impedância total, encontramos o valor em PU e multiplicamos novamente pela corrente de base, obtendo o valor de ligação de 1.869 amperes. É importante constar que a gente não considera a sequência zero porque não tem aterramento. Esse é o bifásico. Excelente. Muito bem lembrado. Bifásico terra. Esse aqui deu bastante trabalho. Não sempre, né? A gente está para enxergar direito. Mas assim,
No bifásico terra, negativo em paralelo com zero, faz o paralelo dos dois, depois soma com positivo. Aí a gente obtém a impedância total. Dessa impedância total, a gente vai pegar a tensão, que é o PU, e dividir. Assim a gente obtém a corrente de falta. Aí aqui obtemos os valores das correntes. Pode seguir. Com os valores dessas correntes, nós utilizamos aquela matriz para a corrente e componente simétrica. Então, a corrente na fase A vai ser a corrente na fase A 0, corrente na fase A 1 e corrente na fase A negativo. Na B, vai ser corrente na fase A 0, corrente na fase A positiva multiplicado por A ao quadrado e corrente de A negativa multiplicado por A. E assim a gente obtém a corrente de fase B. Pode seguir. E a corrente de fase C vai ser a corrente de fase A, corrente de fase A negativo multiplicado por A ao quadrado, corrente de fase negativa. Assim a gente obtém todas aquelas correntes, a soma das três correntes vão dar a corrente total que nós precisamos. IPU. Segue para a próxima. Essa ficou um pouquinho passada, não sei se a gente é legal, mas espero que o conceito tenha ficado claro. A gente soma tudo, né? A corrente da fase B e fase C, porque A é 0, e aí a gente depois converte a IPU, multiplicando pelo valor base, a gente encontra o valor em ampere, que deu 16.524. Se até eu não dificuldade de ter a ler, imagina vocês, né? Então segue aí, vamos para a próxima. E aqui, por fim, a resolução da falta trifásica. A falta trifásica a gente só considera a positiva. Então, a gente novamente faz o determinante, tira as tensões, a falta foi aqui, soma tudo em série, faz o paralelo com esse, encontramos a impedância do determinante, a tensão do determinante é o IPU, e aí a gente encontra o valor aqui da corrente trifásica de curto-circuito, 6,96 PU. Passamos para a pé, deu 20.091. Agora, vamos ver se deu tudo certo lá na fase do Simulite. Aí o Vitor, o cara, vai falar sobre isso aí. Meu nome é Vitor, eu vou falar sobre os resultados que a gente teve nos simuladores lá na fase do Simulite. Eu vou repetir aqui o slide de introdução, né, para enfatizar aqui que esse aqui é o diagrama do exemplo 12.4. A gente tem duas máquinas, 4 barramentos, 2 transformadores e uma transmissão. Em todos esses dispositivos, a gente tem a mesma impedância para a sequência positiva e negativa. Isso vai ser importante no próximo slide. E a falta que a gente vai analisar vai ser do barramento 4, ou, né, em outras palavras, de terminais da máquina, da segunda máquina. Informação que na fase. A potência base da fase é 100 MVA, é fixa em MVA. E caso a gente queira mudar isso, a gente tem que usar um outro programa feito pelo CPL, que é o Edit CPL. É bem fácil mudar isso de CPL, é só a gente criar uma nova linha no código de base igual ao valor que a gente quer com potência base. E, assim, para esse exemplo, isso não vai ser necessário, porque a potência base dos geradores é de 100 MVA, então não tem necessidade de fazer essa modificação. Mas, sempre no futuro, aí, caso a gente queira simular outro diagrama, a gente pode mudar a potência por inteiro. Outro caso importante é que não tem como botar o valor da impedância de sequência negativa nos dispositivos do Anafaz. Ele considera o mesmo da sequência positiva, só que também, nesse exemplo, não vai fazer diferença nenhuma, porque, como eu falei, os valores vão ser iguais. Então, não vai causar nenhuma diferença nos valores dos tipos. Aqui a gente começa com a falta monofásica, aqui é o resultado da fase A. A gente pode ver que essa aqui é a contribuição da fase A para a falta no barramento 4. A gente tem aqui da fase B, como esperado, né, no analítico, a gente não tem nenhuma contribuição da fase B, justamente porque o curto é só da fase A para a Terra. E na fase B, a gente tem a mesma estado. A gente não tem uma contribuição curta ali, ele bem bastante marcado de código de valores. A gente tem a falta bifásica nas fases B e C. A mesma coisa na fase A, a gente não tem uma contribuição, justamente porque a falta é entre as duas fases B e C. Na fase B, a gente tem aquele valor ali
para a corrente falta, vai ser de 7.402. E a gente vai ver, né, como a gente viu na parte analítica, o módulo vai ser igual, só que eles vão ter uma defasagem, né, uma diferença de defasagem de 180 graus, justamente porque uma está vindo e a outra está subindo. Aí tem a mesma coisa, né? Tem o mesmo módulo, só que a defasagem de 180 graus entre si. Na bifásica terra, essa inicial da faseada também vai ser igual que do bifásico, justamente porque o curto não ocorre na fase A, ocorre na fase B e C. Aqui o estado vai ser diferente. E isso aqui acontece justamente porque a gente tem, nesse caso, a adição da sequência zero no cálculo. Porque agora o curto vai para a terra, em vez de circular somente nos diagramas sequência positiva e negativa. A gente vê que aquele valor não é o valor da corrente de falta, que os outros colegas falaram, é a contribuição da corrente da fase B para a corrente de falta. A corrente de falta em si vai ser a soma da fase B e da fase C, que vão ter o mesmo módulo e vão ter uma defasagem aí de 120, né? Mais para frente eu vou mostrar os resultados na tabela, juntamente com os outros, para facilitar. Na falta fásica, é uma falta simétrica, então a gente tem o mesmo módulo em todas as fases e uma defasagem de 120 graus entre si. Então a gente pode ver que a gente tem o mesmo módulo na fase A e fase B, tem a defasagem de 120 graus. Aqui o anafase está considerando a sequência positiva, ou direto. Na fase C, mesmo módulo, é a defasagem de 120 graus. Agora a gente vai para o Simulite. O Simulite ele é bem diferente da anafase, né? Justamente porque a gente não pode desenhar esse diagrama. Então ele pode ser um pouco mais chato de visualizar no começo para montar. Mas, né, como os caras falaram também, a gente pode importar os arquivos da anafase ou da rede para o Simulite. Basicamente, o Simulite ele funciona através a gente divide o circuito em diversas subestações. Para esse caso, do exemplo 12.1 e 12.4, a gente vai ter duas subestações, onde cada uma vai conter um gerador, um transformador e duas barras. Aí, basicamente, aqui na esquerda a gente adiciona as subestações, e aqui na direita a gente modifica a topologia das subestações, adicionando os dispositivos shunt, como os geradores, as cargas, os capacitores, as barras, os dispositivos séries, como o transformador, né, que vai ser o principal. Também tem diversos outros dispositivos que a gente pode usar. A gente tem dispositivos de proteção, a gente não usou nesse caso, mas a gente pode adicionar relés, disjuntores nos sistemas, assim como também medidores de tensão, corrente, potência ativa e reativa. Diferente. O Simulite ele mostra os resultados de diferentes formas. Eu usei esse relatório que ele exporta em formato texto, que nem os outros grupos usaram, que a gente consegue ver as fases A, B e C, a tensão pré-falta, a tensão durante a falta e a corrente falta. Esse aqui é o caso monofásico, né? Então a gente pode ver que a gente só tem contribuição na fase A, que vai ser 18.143. Na fase B e C, a gente não vai ter nenhuma contribuição. Né? Também é legal que a gente pode ver sequências, as correntes, sequência positiva, negativa e zero. Como a gente viu na teoria, né? Os diagramas eles vão ser colocados em série. Então, a corrente passa pela sequência positiva, negativa e zero para si mesma, e através da matriz, é só a gente multiplicar por 3 essa corrente de sequência positiva negativa ou zero, e a gente vai achar a sequência na fase A. Na fase B é a mesma coisa, a gente tem um relatório, a gente tem, na fase A, a gente não tem nenhuma contribuição, na fase B e C, a gente tem a mesma contribuição ali no mesmo modo, 17.482. Também aqui é legal, né, que eu falei de grupos, né, como a gente pode ver que justamente ele não utiliza o diagrama de sequência zero, porque ele está errado. Né? Aí, consequentemente, a gente tem uma corrente zero no diagrama de sequência zero, e por não ter isso, o diagrama de sequência positivo e negativo ficam em série, e é por isso que a gente tem a mesma corrente ali. Pode ver. Na falta de fase terra, a gente vai ter a adição da sequência zero, então a gente vai ter a corrente aqui. Também, né, a gente não vai ter nenhuma contribuição na fase A, a gente vai ter o mesmo módulo na fase B e C. E aqui é legal também que, como a gente pode ver que a soma das correntes de sequência negativa e zero vão ser a da sequência positiva, que vai ser a corrente que vai estar entrando naquele nó, né? Lembrando que a soma desses dois é que vai dar um pouco da corrente falta isso. Considerando os fasores, né? Isso é importante. Né? E a falta de fase, que a gente viu, né, todo mundo já mostrou, é uma falta simétrica, mesmo módulo para as 3 fases e defasagem 120 graus entre si. Também aqui a gente consegue ver que só utiliza só o diagrama de sequência positiva, e a gente não tem corrente nenhuma no diagrama de sequência negativa e zero. Aqui eu falo isso, sabe?
Então, aqui estão os valores que nós encontramos, parte analítica na fase Simulite, a gente botou aqui para a gente comparar os valores, em geral eles deram próximo, mas a gente vai conseguir ver melhor nos erros, né? Pode botar aqui os erros. E aí, qual foi o método que eu utilizei dos erros? É um método que a gente tem utilizado já nos relatórios, né? Analítico é a base, analítico menos o A na fase Simulite dividido pelo analítico multiplicado por 100. Então, deu aqui o valor da porcentagem. Esses aqui deram valores bem desprezíveis, menor que 0,1, menor que 0,1. Eles aqui também deram valores pequenos. O que deve ter dado a diferença? Que provavelmente, se você perceber, tanto a nota como o Simulite deram um erro parecido em comparação à base que é o analítico. Então, provavelmente, o erro não foi no Simulite, não faz. Acho que essa informação. Não, mas é bem pequeno, mesmo assim. Mas o erro foi pequeno. Provavelmente erro em arredondamento, algum cálculo ou outro, né? Eu errei. Mas, em geral, mostra que os resultados analíticos bateram aqui com essa bolsa. Isso tinha conclusão, né? Com a reação de trabalho, a gente foi possível usar os conceitos dados de faltas simétricas e assimétricas de sala de aula. Além disso, conseguiu aprender a utilizar simuladores específicos para cálculos de curto-circuito, que é a Ana faz, e simuladores para sistemas elétricos de potência como um todo, que é o Simulite. Então, qualquer erro presente nos resultados obtidos através de simuladores é oriundo de aproximações feitas pelos mesmos e pelo Lucas no analítico, e, consequentemente, podem ser desprezadas por serem bem baixos. Estão as referências. Tá bom.